Boa noite, amigos do canal Fofoca Pega, tudo bem? Galera, muitas pessoas têm comentado, feito vídeos e debatido sobre a volta de Dona Rúbia com seu marido, o Tonho. É o assunto mais explanado na plataforma e um dos mais polêmicos também desses últimos dias. Como não poderia deixar de ser, até a própria família de Dona Rúbia, no caso suas filhas, foram, por assim dizer, envolvidas em toda essa situação, principalmente a Patty, que, aliás, foi quem, em primeiro lugar, foi em socorro de Dona Rúbia no mesmo dia que ela se separou do Tonho. Estamos bem lembrados que, na época, a Patty foi de carro de Friburgo, onde mora, até Rio das Ostras, para que pudesse dar uma ajuda à sua mãe, e até a levou para sua própria casa, onde Dona Rúbia ficou durante algumas semanas, até decidir retornar para seu apartamento em Rio das Ostras. Quando Dona Rúbia soltou o vídeo onde comentou que estava conversando com o Tonho e no mesmo dia, em live, afirmou que estava praticamente certa a sua volta para o ex-marido, muitos inscritos pressionaram a Patty para que ela, que havia participado diretamente nos acontecimentos da separação, deixasse a sua opinião. E ela deixou. Patty postou um vídeo onde pelo menos duas declarações ganham destaque. A primeira declaração que ela deu em seu vídeo foi: "Por mim, minha mãe não voltava para o Tonho". A segunda frase foi em complemento a essa primeira. Então ela disse mais ou menos assim: "Por mim, minha mãe não voltava para o Tonho, mas mulher é trouxa, né?". Bem, ela também comentou o fato de muitos afirmarem que, na verdade, a separação entre Dona Rúbia e Tonho nunca existiu e que o Tonho esteve todo este tempo ao lado da sua mãe, Dona Rúbia, no caso a mãe da Patty. Nós selecionamos aqui algumas partes do vídeo onde ela fala sobre esses assuntos. Escutem e tirem suas conclusões. E ao final, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo. Um grande abraço dos fofoquinhos e até a próxima. Fique agora com os áudios onde Patty comenta sua posição sobre a polêmica, a volta de Dona Rúbia para o Tonho. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Deixa eu mostrar meu look pra vocês, ó, em primeiro lugar. E esses vestidos vocês já conhecem. E vou conversar um pouquinho com vocês hoje. Vou fazer um vídeo nesse estilo de sem edição mesmo. E tá aqui, ó, água e ração, porque a gatinha tava por aqui agora. Inclusive, essas semanas foi ontem ou anteontem. Ela tava levando. Que cada dia ela leva o filhotinho pra um lado. Acho que ela já levou o filhote pra casa de todo mundo. Já levou pra minha sogra, já levou pra casa dela mesmo. Aí, esses dias eu tava descendo, acho que eu tava subindo pra sair. Eu vi ela passando, carregando o filhote. Eu, ai meu Deus, medo dessa gata sossegar, ficar num canto, ela ficando dando filhote pra lá e pra cá. E aí ela veio aqui agora, entrou aqui agora, eu fui botei a ração e a água aqui. E, gente, vocês viram pelo título, né? Que é o título. E muita gente deve ter visto o meu vídeo, não. O vídeo da minha mãe, que entrou agora de tarde. E no último vídeo que eu fiz aqui pro canal, que foi aquele, tô meio que eu tava angustiada, lavando lá o banheiro das meninas, muita gente tava até falando assim, Paty, não tô entendendo nada que você tá falando. E eu também achei isso, que eu não tava falando coisa com coisa, mas é porque quando a minha cabeça tá confusa, isso se traduz, sabe, nas minhas conversas. Então, eu tava conversando do jeito que tava a minha cabeça. Até respondi uma moça lá, a minha cabeça tá meio confusa mesmo, falei com ela.
que a minha cabeça anda confusa, eu não tava conseguindo direito formular, porque o que eu queria falar mesmo, eu não podia falar, porque eu não posso ficar falando coisa que não diz respeito à minha vida. Mas só que eu precisava falar alguma coisa, então eu tava falando o que eu tava sentindo. E aí vinha no assunto, voltava no outro, porque eu tava assim, meio desnorteada, sabe? E por que eu tava meio desnorteada? Até algumas pessoas falaram, Paty, acho que você tá assim por causa da sua mãe e tal. E agora eu vim falar com vocês que era realmente por causa disso. Não posso falar muita coisa, como eu falei agora, não posso ficar comentando muito sobre a vida dos outros. Eu posso dizer as coisas em relação a mim, mas não em relação aos outros. E o vídeo da minha mãe agora que entrou foi ela falando com vocês que ela e o Tonho estão conversando, né? Estão orando, não sei o quê. Tá, agora eu vou falar a minha parte. Gente, é assim. Eu acredito muito que a gente sabe o melhor pra nossa vida. Eu sei que eu sei o melhor pra minha vida. Muitas vezes tô errada, tô. Muitas vezes eu erro. Muitas vezes chega aqui na frente e eu penso, nossa, como eu tava pensando errado lá atrás. Acontece muito. Mas a gente tem que ter a liberdade de fazer o que a gente quer fazer da nossa própria vida. É muito ruim a gente tá querendo fazer um negócio e não fazer por causa dos outros. E não fazer por causa de... Por isso aquela conversa de ontem também. Se você leva em consideração o que os outros pensam. Porque a minha cabeça tava um conflito tão grande aqui dentro. Que eu tava pensando assim, ó, na minha cabeça, no meu pensamento. Minha mãe quer voltar com o Tonho. E aí, ao mesmo tempo que eu fico assim, nossa, não volta não, meu Deus. Pelo outro lado eu fico assim, mas tem que entender, porque, né, se ela não for voltar por causa dos outros, porque por causa dos outros que vai falar, sendo que é ela que tem que conviver. Então eu tava assim, meio confusa. Ainda tô um pouco, né? Até esses dias, essa semana, eu achei que eu tava começando com a depressão de novo, porque eu já tive depressão. Como vocês sabem, eu fui na psicóloga, no psiquiatra, hoje em dia não vou mais. E já tem muito tempo que eu não tenho mais isso. Aliás, a última crise, igual eu tive essa semana, tipo uma crise de, não sei se é ansiedade, depressão, alguma coisa desse tipo. De ficar muito mal, sem saber o motivo, né? E aí eu não tinha isso desde quando eu morava lá em Conselheiro. Já tem 1 ano e pouco já que eu não tinha isso. E 1 ano e pouco? É quase 2 anos, assim, vamos dizer. E é isso, gente. Eu acho que minha mãe quer voltar com o Tonho. Eu acho que ela vai voltar com o Tonho. Eu sei a minha opinião, mas eu não posso mandar na vida de ninguém. Eu não sei o que é melhor pra ninguém. Eu não convivi. Como vocês mesmos falam, que eu não fui visitar minha mãe uma vez enquanto ela morava no apartamento. Mas não fui, gente, porque ela sempre estava aqui. Então eu não sei como dizer o que passa na casa das pessoas, na casa da minha mãe. Não sei. Não sei em detalhes como é a vida deles íntima, se eles brigam, se eles não sei o quê. E, tipo assim, se fosse pela minha vontade, minha mãe não voltava pro Tonho. Mas tem que ser, ela tem que saber. Porque, por exemplo, agora, depois que as crianças vieram, minha mãe tá sozinha lá. Então, de repente, pra ela não é tão interessante ficar sozinho. E também eu sei que ela gosta muito dele. E a gente que é mulher é trouxa, né? Então, sei lá. Mas pode ser que dê certo também. Porque, ó, já tô eu na dúvida de novo, ainda tô confundindo vocês. Quero dizer o seguinte. A gente não sabe do futuro, mas a vida é tipo como se fosse uma aposta. A gente tem que acreditar aí. Muita gente me fala assim, mas essa parte eu entendo. Paty, não deixa sua mãe voltar com o Tonho. Eu posso não deixar até certo ponto. Mas foge do meu controle, sabe? Se minha mãe agora voltar com o Tonho, igual eles já estão se conversando, que vocês viram no vídeo dela, eu vou fazer o quê? Vou amarrar ela, vou trazer pra Friburgo, sequestro, amarro ali e deixo presa. Aí sim eu vou conseguir controlar. Fora isso, não tem como. E outra coisa que eu quero falar pra você, acho que eu já até falei isso no outro vídeo. Teve um vídeo que eu gravei com a minha mãe lá na obra, a casa tava em obra ainda, que vira um homem, eu vi no comentário, um homem de blusa vermelha, fala que é o Tonho. Gente, não era o Tonho, eu não ia me prestar um papel desse. Eu saí daqui de Friburgo uma doida pra buscar minha mãe, me preocupei, corri atrás, ajudei. Não é pra fazer palhaçada, né? Eu entendo eles voltarem, se darem mais uma chance, que isso acontece também com relacionamento. A maioria dos relacionamentos que dura mais de 1, 2, 3 anos, acontece isso, da pessoa, às vezes acontece alguma coisa e termina, e aí decide dar uma segunda chance, ainda mais que ele não fez 2 coisas que eu acho que são das mais graves de se fazer num relacionamento que não tem perdão, que é traição ou agressão. São 2 coisas que não tem perdão. E não foram essas coisas que ele fez. Então,
Mas, tipo assim, sabe? E eu fiquei sabendo que eles estavam conversando essa semana, não sabia, né? Eu sabia que eles tinham contato por telefone. Mas na minha cabeça eu imaginava que era uma coisa assim: oi, como é que você tá? Só pra saber se tá bem, então não sei o quê. Não que eles estavam se conversando e combinando de orar, porque quando um casal tá orando é pra reconciliar, né, gente? Quando o casal pega junto um propósito de oração é pra reconciliar. Eu não sabia disso, fiquei sabendo essa semana, antes de vocês. Mas levei um baque, que eu sou sentimental, mas eu entendo, não sou egocêntrica a ponto de achar que tudo tem a ver comigo. Eu sei que isso não tem a ver comigo. Isso é a vida da minha mãe, isso é a escolha da minha mãe, isso é a vida dela e do Tonho. E é uma coisa que eu não tenho nada a ver. Não tenho que me meter, não tenho que dar opinião. Eu sei que pra ela é importante minha opinião, por isso que ela veio falar comigo. Mas vocês me entenderam? Dessa vez eu fiz um vídeo que eu consegui me fazer entender. Então é isso. E realmente, quando minha mãe veio pra cá, o Johnny já tinha falado. Às vezes ele fala umas coisas que eu não acredito. Ele já tinha falado que sua mãe também vai voltar assim. Eu falava, não vai voltar não, que dessa vez é sério. Porque isso, não sei o que. Eu acho que minha mãe tá sendo feliz, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E agora ele só olha pra mim e fala, eu avisei. Mas tudo bem, né? O importante é que eu fiz minha parte. E minha parte eu fiz. E agora é torcer, né? Torcer para que dê tudo certo, que minha mãe continue feliz, que continue com brilho no olhar que ela tá agora, né? Que já tá um tempão sem. Fala mesmo. Tem que falar. Né? Se eu não falar, eu sou aquele tipo de gente. Igual eu falei alguma coisa num vídeo, alguém perguntou assim, isso é indireta pra quem? Eu falei, eu não mando indireta. Quando eu quero falar com alguém, eu pego o telefone da pessoa, ligo e falo. Porque se eu não falar, eu fico parecendo que eu tô entalada, sabe? Então, tem que falar mesmo. É isso, acho que eles vão voltar assim. Como eu falei com ela. Pode contar comigo pra tudo, só não quero me meter em nada de relacionamento deles. Não me meta em nada, tipo assim, sabe? Que eu já não me metia muito antes também. E é isso, torcer, né?